Pessoal, questão 45, né? Começando com uma questão teórica, vamos analisar as afirmações que nós temos para poder ver qual que está certo e qual que está errada e marcar qual que é a resposta correta, né? Então, olha só. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto da sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Bom, a aceleração do movimento é uma aceleração constante e é igual à gravidade, né? É um vetor e é igual ao vetor aceleração da gravidade. Então não é aceleração nula. 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulos diferentes de zero. Bom, também está errado, né? Quando nós temos uma trajetória que é retilínea e a velocidade é constante, o movimento que nós temos é um MRU, ou seja, a aceleração é nula, né? Então, se a aceleração é nula, a força resultante também é nula. 3. As forças-peso normal atuando sobre um livre em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par ação e reação. Está errado, né? O par ação e reação nunca pode atuar no mesmo corpo, né? E além disso, quando nós temos um corpo que está apoiado aqui, ó, numa superfície, primeiramente, né, analisando o peso. O peso vai ter seu par ação e reação lá no centro da Terra. Então, o corpo que tem uma massa vai ter um peso que aponta para o centro da Terra e, consequentemente, vai puxar a Terra com uma outra força de igual módulo, né? Segundo ponto, né? Quando nós temos um corpo em repouso em cima de uma superfície, ele comprime a superfície com uma força contrária a ela, né? E a superfície reage com uma força vertical. No nosso caso, já a mesa horizontal, né? Porque basicamente a força normal tem que ser sempre perpendicular ao plano, né? Se o plano é vertical, a força normal seria horizontal. Se o plano fosse inclinado, né, a normal também seria inclinada. Então essa aqui também está errada. Então tem que ser a letra E. Nenhuma das alternativas das afirmações é correta. Pessoal, para a questão 46, nós temos uma situação que ele fala aqui, uma situação popular na internet, né? Nós temos uma garrafa que está presa, que está em equilíbrio, que está suspensa com esse arranjo de palitos. Nós temos um palito na horizontal, né? Que está sendo puxado pela garrafa, por uma corda que está ligada à garrafa, que faz a força P nesse palito, né? Apoiado nessa corda, nós temos um outro palito que faz uma força no palito 1, né? Nessa direção que ele está apontando. Então a questão nos pergunta qual que deve ser o valor da força F para que o palito 1 fique na iminência de rotacional, né? Ou seja, eles têm que estar em equilíbrio, eles têm que estar estático, mas na situação mais extrema possível. E quais são as consequências da gente analisar nessa situação limite, nessa iminência de rotacional, né? Significa dizer que nós não temos nenhuma força à direita do ponto A. O palito não comprime nenhum ponto à direita do ponto A. Então as duas únicas forças que atuam no palito 1 vão ser a força P e a força F. Basicamente porque a questão pediu para nós a gente desprezar os pesos, né? Então, nós vamos analisar um equilíbrio de momentos, já que é uma das condições para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Então, o somatório de momentos é igual a zero. Só que para a gente fazer essa somatória de momentos, a gente precisa escolher um ponto. Eu vou escolher o ponto A e a questão meio que dá pra gente essa sugestão do ponto A, né? Que é o único ponto notável que nós temos aqui, as distâncias são a partir do ponto A e então é bem natural a gente escolher esse ponto, né? Então eu vou falar que o momento no ponto A pro sentido horário, né, é igual ao momento no ponto A pro sentido anti-horário. Nós temos duas forças, né? Qual delas tende a girar o palito no sentido horário? Olha só, se a gente analisar aqui, ó, em relação ao ponto a força que faz isso é a força F. Então, F faz esse momento no sentido horário. Só que como é que a gente determina o momento de uma força que não está perpendicular a essa distância, a esse braço de alavanca, né? A gente tem que pegar a componente dessa força, que seria essa daqui, ó. Vou chamar de Fy. Então, a gente pode falar assim que Fy vezes L, que é o braço de alavanca, vai ser igual ao momento no sentido anti-horário, que é provocado pela força P, né? P vezes D, que é a distância até o ponto de equilíbrio, né? Ponto de rotação, basicamente, e ou o braço de alavanca, né? Só que Fy tem que estar associada com o ângulo que nós temos entre o F e o próprio Fy, né? A gente pode transferir o θ para cá.
Então, o θ vai ser transferido para cá. Então, eu posso falar assim, ó, que Fy é igual a F cosseno de θ. Tendo isso em mente, eu vou falar assim que F cosseno de θ vezes L é igual a P vezes D. Então, como ele quer o valor de F, a gente pode falar que F é igual a P vezes D sobre L cosseno de θ. Note que ele não utilizou o mesmo tipo de simbologia para módulo de vetor do que eu, né? Basicamente, eu posso falar assim que o módulo do vetor F é basicamente o F ser a setinha, né? Então, por isso que a gente pode falar que é a letra A. Questão 47, uma questão que nós temos que analisar um gráfico aqui, ó. Olha só, nós temos um gráfico de uma aceleração, né, em função do tempo. Essa aceleração é medida pelo acelerômetro, que é um dispositivo que tem nos celulares, que é, por exemplo, responsável por fazer a tela virar quando a gente deita o celular, né? Então ele utiliza um acelerômetro para medir a aceleração em função do tempo de um pêndulo, basicamente. Então o gráfico de aceleração em função do tempo é esse daqui. E a questão nos pede qual que é o comprimento do fio desse pêndulo. Então, basicamente, o que a gente precisaria lembrar? Precisaria lembrar da equação do período de um pêndulo. O período é igual a 2π dividido por raiz de L sobre G. E a gente tem que tirar o período, que é o tempo de uma oscilação, do gráfico. Para facilitar, como é que a gente pode pegar? Olha só, para amenizar os valores que nós vamos pegar, né? Vou pegar o tempo desse pico até esse pico aqui e vou contar a quantidade de oscilações que nós temos, né? Uma oscilação, duas oscilações, três oscilações, quatro oscilações, cinco oscilações. Então, 5 oscilações, o tempo ele vai do 21 até o 28, né? Então, o período é igual ao tempo de 7 segundos, né? Dividido por 5 oscilações, que é 1,4 segundos. Então, agora é só jogar lá, né? Então, vamos lá. 1,4 é igual a 2π, sendo que π pediu para eu considerar igual a 3, vezes a raiz do comprimento sobre a gravidade, que é 10. Passando o 2 dividindo, vai ficar 1,4 sobre 2, vai dar 0,7. Aí passo o 3 dividindo, 0,7 sobre 3, né? É igual a raiz de L sobre 10. Elevar ao quadrado dos dois lados, então vai ficar 0,49 sobre 9 é igual a L sobre 10. Então olha só o truque que eu vou fazer aqui, né? Vou cortar o 10 com 9, porque já que ele pede aproximado, então o L é aproximadamente 0,49 metros, né? Então quer dizer que o L vai ser igual a 0,5 metros, que é 50 centímetros, que é a nossa letra C. Questão 48, pessoal, uma questão de potência e energia, né? Nós estamos suprindo uma comunidade rural a partir de uma usina hidrelétrica e de painéis solares, né? Então a gente quer saber qual que vai ser a quantidade de painéis solares que vai complementar o consumo, basicamente porque a usina hidrelétrica não vai dar conta, né? Então olha só, então como a questão fala que a usina hidrelétrica transforma 100% da energia em energia elétrica, né? Qual tipo de energia ela transforma? Energia potencial gravitacional que a água tem armazenado em energia elétrica, né? Se eu dividir os dois lados pelo tempo, eu vou ter aqui uma energia potencial gravitacional pelo tempo e uma energia elétrica pelo tempo, né? Então eu vou ter aqui uma potência elétrica. Então desse lado aqui, ó, eu vou ter mgh por ΔT e aqui vou ter uma potência elétrica. Bom, eu sei que m sobre ΔT é a minha vazão em massa, né? Então vazão em massa. E eu tenho aqui 10 litros de água por segundo. Então, como a densidade é 1 kg por litro, eu sei que a vazão em massa vai ser de 10 kg por segundo, né? Então, 10 kg por segundo vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 15, é igual à nossa potência elétrica. Então, 15 vezes 10 vezes 10 vai dar 1.500 watts, né? Então, a energia gerada
Em um mês vai ser a potência vezes o tempo, né? Nós podemos falar que a potência de 1,5 kW, né? Vezes o tempo de um mês em horas, que vai ser 30 vezes 24. Então, essa é a nossa energia elétrica. 1,5 vezes 24 vai dar 36. 36 vezes 30 vai dar 1080. Então, a energia elétrica que vai ser gerada em um mês vai ser de 1080 kWh. Ou 1,08 megawatt-hora. A energia proveniente da fonte solar vai ser de 2 menos 1,08, que vai dar 0,92 megawatt-hora, que vai dar 920 kWh. Como cada painel provê 40 kWh, então vou pegar aqui, ó, 920 e dividir por 40 para achar o número de painéis. Então, o número de painéis aqui fazendo a divisão vai ser de 23, né? Então, vai ser a nossa letra B. Pessoal, nós temos uma questão aqui de ondas estacionárias, né? Que nós temos a seguinte situação. Ao pendurar um objeto de massa m0 aqui, ó, a frequência gerada vai ser F1, a partir de um gerador de frequência que faz a corda vibrar no primeiro harmônico, né? A gente quer trocar para um objeto de massa m a ponto de manter o harmônico que nós temos. E a questão ainda nos diz aqui, ó, que a velocidade da onda propagando-se em uma corda é diretamente proporcional à raiz quadrada da tensão a qual essa corda está submetida. Então a gente pode falar que a velocidade é proporcional à raiz da tensão. E a tensão vai ser o peso do bloco que está ocupando ali. A gente pode falar assim, ó, que a velocidade da onda de uma corda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se a gente quer que a corda vibre no primeiro harmônico com o mesmo comprimento, basicamente o λ1 tem que ser igual ao λ2. Se o λ1 é igual ao λ2, a gente pode falar assim, ó, que o λ é igual a V sobre F, então V1 sobre F1 é igual a V2 sobre F2. Se a velocidade é proporcional à raiz da tensão, eu posso pensar assim, ó, que V1 e V2 nessa expressão aqui, ó, podem ser substituídas por raiz da tensão 1 e raiz da tensão 2. Como que matematicamente a gente vê isso, né? Vamos passar o V2 dividindo o F1 multiplicando. Então vai ficar V1 sobre V2 vai ser igual a F1 sobre F2. O conceito de proporcionalidade, a gente pode pensar o seguinte, ó, que V é igual a uma constante vezes a raiz da tensão. Então, se eu tenho V1 sobre V2, eu vou ter aqui, ó, constante sobre raiz de T1 sobre constante vezes raiz de T2, né? Então, eu posso substituir isso aqui, ó, por raiz de T1 sobre T2. E isso vai ser igual a F1 sobre F2. Como as tensões são um peso, então eu posso botar aqui, ó, raiz de tensão 1. A tensão é quando nós temos M0, né? Então vai ficar aqui, ó, M0 vezes G dividido por M vezes G. Vai ser igual a F1 dividido por 2F1. A gente pode então cortar aqui, ó, o F1 com F1, a gravidade com gravidade, elevar ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó, M0 sobre M é igual a 1 quarto. Agora, como a questão quer M sobre M0, toma muito cuidado aqui, vale 4. Como diz a nossa letra E. Questão 50, pessoal. Uma questão de termodinâmica. De A até B nós temos uma transformação que é isobárica, B até C isovolumétrica, C até A nós temos isotérmica. Então vamos lá. 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Bom, em BC nós temos um resfriamento que é isovolumétrico, né? Então pensando aqui na primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU é igual a Q menos W. Se é isovolumétrica, o trabalho é igual a zero. Então, se nós temos um resfriamento, nós temos uma perda de calor.
De B até C nós temos um resfriamento, porque ele vai de uma temperatura maior para menor, né? Então, BC nós temos uma liberação de calor. Na etapa CA, nós temos aqui então ó, uma compressão isotérmica, né? Então, de novo, ΔU é igual a Q menos o trabalho. Na compressão isotérmica, o ΔU que é igual a zero, né? Então, vou falar assim que o calor é igual ao trabalho. Se nós temos aqui uma compressão, nós temos uma rejeição de calor. Então, essa aqui está certa. 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa B quanto na etapa BC. Na B realmente é não nulo, mas na BC nós temos um trabalho nulo, né? Nós não temos variação de volume, então nós temos um trabalho nulo. Então essa aqui está errada. Já que, né, quando nós temos uma transformação que é isovolumétrica, eu posso falar que se ΔV é igual a zero, o trabalho é igual a zero. 3. O gás tem sua temperatura aumentada, tanto na etapa AB quanto na etapa CA. AB realmente tem um aumento de temperatura, né? Mas CA é isotérmico, então nós não temos aumento de temperatura em CA. Então está correto apenas a 1, letra B. 51, pessoal. Uma questão de refração de objetos ópticos e de problemas de visão, né? Bom, nós temos aqui uma situação de uma pessoa que é míope, né? Então ela utiliza uma lente que é divergente como corretiva. Uma pessoa sem miopia tem o ponto remoto no infinito. Uma pessoa com miopia tem esse ponto remoto a uma distância reduzida, uma distância finita do olho, né? Então a lente, né, tem que fazer com que um objeto que está além desse ponto remoto tenha sua imagem formada exatamente em cima da retina. Então nós temos que analisar qual que vai ser o trabalho dessa lente. Então, pegando aqui ó, a superfície plana da lente, vamos ver como é que o raio de luz vai atravessar, né? Então ele incide assim, ó. Então quer dizer que a normal, que é perpendicular, vai estar aqui. E como a lente é mais refringente que o ar, basicamente o raio vai aproximar da normal. Então qualquer opção que ele não aproxime da normal está errado. Ou opções em que o raio vem para essa direção que também estão erradas, né? Então para cá não pode ter nada. Basicamente a letra C e a letra D estão erradas a partir disso. Então como é que vai ser o comportamento do raio na superfície que é curva, né? Basicamente o raio está vindo assim. A normal agora é aqui, ó. E se o meio da lente é mais refringente que o ar, basicamente o raio tem que afastar. Então a letra A já está errada, porque basicamente o raio não está mudando de situação, né? E a letra E também está errada, então fala que o raio está convergindo, basicamente. Nós temos então a resposta certa que é a letra B, né? Basicamente nós temos aqui ó, uma situação igual a essa aqui. E nesse ponto aqui ó, nós temos uma outra situação que é essa daqui. Além disso, o cristalino, que é uma lente convergente, também tem que convergir os raios de luz, né? Então os raios de luz estão se afastando, né? Então não quer dizer que esse cristalino vai convergir na retina desses raios. Então a resposta vai ser a letra B, né? Então de novo, primeiramente os raios vão ter uma aproximação do normal aqui, ó, quando sai do ar para a lente. Quando sai da lente para o ar, vão ter uma divergência agora, né? E eles vão ter que convergir de novo na retina. E quem promove essa convergência na retina é o próprio cristalino, que é essa lente aqui. Pessoal, a questão 52, né? Olha só, vou ensinar para vocês um método de resolução muito divertido, muito legal aqui, ó, nessa questão. Nós temos três latas idênticas, né, que inicialmente estão em contato uma com a outra, né? Então nós temos aqui um balão carregado negativamente e outro balão carregado negativamente. Nós temos aqui cargas negativas, né? Que estão distribuídas, é claro, na superfície. A simetria aqui acontece nessa região aqui, ó. Então tudo o que acontece nesse lado vai acontecer nesse lado da mesma forma. Então eu posso tratar o problema como sendo assim, ó. Uma lata e meia, entre aspas, né? Nós temos aqui um balão aqui, né? Então quer dizer que nós então vamos encontrar cargas positivas em excesso nesse lado e cargas negativas em excesso nesse lado, analisando somente uma das situações. Então, voltando para o problema original, nós vamos ter aqui ó, cargas positivas em excesso aqui, cargas negativas em excesso aqui e a simetria aqui, ó, cargas negativas em excesso, cargas positivas em excesso. Então, no final, ó, a lata 1 vai ter cargas positivas, a lata 2 vai ter cargas negativas e a lata 3 vai ter cargas positivas, como diz a nossa letra D. Questão 53, pessoal.
nós temos aqui uma questão de circuitos elétricos, né? No qual nós temos um luminário que tem duas lâmpadas. As lâmpadas podem ser ligadas individualmente ou as duas juntas. E a gente quer saber qual que é o possível circuito que isso pode ser válido, né? De cara, eu já marcaria o 2, que é a resposta, né? Mas vamos ver por que os outros não estão corretos. 1. Ou eu ligo as duas lâmpadas, né? Ou eu ligo nenhuma. 3, a mesma coisa, né? Só que ao invés de eu ligar os dois juntos em paralelo, eu estou ligando os dois juntos em série, né? Ou eu tenho os dois ligados ou eu não tenho nenhum ligado. 4. Nós temos aqui uma situação em que ou essa lâmpada está ligada sozinha, ou as duas estão ligadas em série, né? E analisando de modo individual, essa lâmpada aqui vai estar sempre ligada caso alguma lâmpada esteja ligada. Basicamente, ela vai ter um brilho maior quando está ligada sozinha do que quando ligada em série com essa outra lâmpada aqui. E o arranjo 5 vai ser praticamente igual ao 4, né? Ou essa lâmpada aqui ó, vai estar acesa sozinha, né? Caso alguma esteja acesa, ou as duas vão estar acesas. E caso essa esteja acesa sozinho, ela vai brilhar mais do que ela brilha quando ela estiver ligada em série com essa outra, né? Então a 5 não pode ser. Então, tanto na 4 quanto na 5, a intensidade luminosa dessa lâmpada que vai estar sempre ligada, caso alguma esteja ligada, pode sofrer variação, né? Então a resposta pode ser a 2 aqui, ó, que é a letra B, basicamente. Questão 54, pessoal. Então nós temos aqui uma situação de trabalho e energia, em que nós vamos analisar qual que vai ser o trabalho elétrico e o trabalho da força-peso nessa situação aqui. O chão é essa parte aqui, né? Então a bolinha vai descrever um movimento vertical aqui, ó, num campo elétrico que é horizontal, basicamente, né? E no campo gravitacional que também é vertical. Então, primeiramente, vamos calcular qual é o trabalho da força-peso, né? Que vai ser o seguinte, ó. Bom, mgh, caso ele suba, é negativo, caso ele desça, é positivo. Por quê? Porque basicamente o peso está para cá e o deslocamento está para lá. Como o ângulo existente entre o peso, entre a força e o deslocamento é de 180 graus, né? Ou seja, como o teto aqui é igual a 180 graus, o trabalho vai ter que ser negativo. Então, por isso que é menos mgh. E o trabalho da força elétrica vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial. Então, como ele se move perpendicularmente às linhas de força, né, eu posso falar assim que a força elétrica é perpendicular ao deslocamento. E a partir disso, também posso falar que o VAB é igual a zero, porque ele se desloca ao longo de uma superfície equipotencial. Então, basicamente, o trabalho da força elétrica é zero. Então, a resposta vai ser menos mgh para o trabalho da força gravitacional e zero para o trabalho da força elétrica, como diz a letra B. Pessoal, nós temos aqui uma questão de equivalência massa-energia, né? Nós estamos convertendo massa do Sol em energia, basicamente, que o Sol emite, né? Vamos pensar o seguinte, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Então, se eu dividir os dois lados pelo intervalo de tempo, eu vou ter aqui energia por tempo e mc ao quadrado pelo intervalo de tempo. Energia pelo tempo vai ser a potência, né? E massa vezes velocidade da luz ao quadrado sobre o tempo vai ser escrito da mesma forma. mc ao quadrado sobre ΔT. A potência vai ser 4 vezes 10 a 26. Aqui vai ser a massa, que é o que a gente quer descobrir, vezes a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 a 8 ao quadrado, dividido pelo intervalo de tempo, né? Que são de 5 vezes 10 a 9 anos, só que em segundos vamos multiplicar por 3 vezes 10 a 7. Então nós vamos isolar o m, basicamente, né? Então o m vai ser 4 vezes 10 a 26 vezes 5, 20 vezes 3, 60, né? 60 vezes 10 a 26 com 10 a 9, 10 a 35, com 10 a 7, 10 a 42. Dividido por 3 vezes 10 a 8 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 10 a 8 ao quadrado, 10 a 16. A partir daqui, ó, podemos falar o seguinte, né? Que a massa vale 60 por 9, 6,7, né? 10 a 42 dividido por 10 a 16 dá 10 a 32 menos 6, 10 a 26 quilogramas. Então, letra C, né? 6,7 vezes 10 a 26 está mais próximo de 10 a 27.